aleluia, aos seminaristas da igreja, amém? Eu peço que analisem o sermão e depois me digam se ele é textual, se ele é temático ou se ele é expositivo, amém? Amém ou não amém? É lição para vocês até no dia de domingo, amém? E os irmãos que estão em casa também, que são os seminaristas da Igreja do Magano, que estão conosco, nossa turma cresceu, amém? Começamos o seminário com 3 pessoas e agora nós aumentamos para umas 7, se eu não estou enganado, amém ou não amém? Amém. Deus é bom, aleluia. Nós vamos ter pastores para abrir novas igrejas em nome de Jesus, amém ou não amém? Amém. Aleluia, glória a Deus, amém? Quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. O tema dessa palavra é aprendendo a perdoar. Amém ou não amém? Aprendendo a perdoar. Olha para o irmão que está do teu lado e fala com ele assim, diz para ele: se você guarda mágoa, amargura de alguém, diga: nessa noite você precisa começar a perdoar. Amém? Amém ou não amém? Deixa eu falar algo para você, preste muita atenção. Quando pessoas nos ferem, quando pessoas nos machucam, elas produzem uma ferida muito parecida com o que acontece na carne, tá? Quando nós somos machucados por alguém, esse machucado produz uma ferida. Essa ferida, como acontece na nossa pele, ela tem 2 caminhos: ou ela cicatriza e cura, ou ela inflama. E quando ela inflama, brota-se o que a gente chama de amargura. A amargura, ela é o processo inflamatório de uma ferida na alma. Você fica amargurado. Amém? Essa amargura, assim como uma ferida inflamada, a amargura é o processo inflamatório. Quando a nossa pele inflama, ela produz pus. E esse pus na nossa alma é a mágoa. Amém? A mágoa só aumenta, porque a amargura, você está inflamado demais. Amém ou não amém? Então muita gente está magoado, inflamado, amargurado, e qualquer coisa a partir daquele momento serve para desencadear um bocado de problemas que vão atrapalhar teu relacionamento com Deus e com as pessoas que estão ao teu redor. Amém ou não amém? Então diga para a pessoa que está do teu lado: você precisa aprender a perdoar. Amém ou não amém? Mateus capítulo 18, versículo 21, NVI, por favor, Lucas. A palavra do Senhor diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes?
Possivelmente, Pedro estava sofrendo algum tipo de ferida. Alguém possivelmente estava machucando a Pedro. Não sei se no grupo dos discípulos, não sei se dentro da sua família, mas alguém estava pecando contra Pedro, estava ferindo a Pedro, estava machucando Pedro. E Pedro, ele provavelmente estava cansado de perdoar. Porque muitas vezes, irmãos, a gente cansa. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Fazer o bem cansa. Fazer o bem dá trabalho. Não dá trabalho fazer o mal. O mal a gente faz de qualquer jeito. A gente não precisa se esforçar para fazer o mal, porque infelizmente a natureza caída do homem, ela é maligna. Se a gente der lugar ao mal, a gente peca por brincadeira. Agora, fazer o bem dá trabalho. Possivelmente o apóstolo Pedro já não aguentava mais perdoar essa pessoa. Então ele vai a Jesus e ele pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar esse irmão que falha tanto? Quando eu estava lendo essa palavra, eu até me perguntei: será que era Judas o problema dele? Será que o calo dele era Judas? Às vezes a gente tem alguns Judas que caminham com a gente bem próximo. Pessoas que estão procurando apenas uma oportunidade para nos derrubar. Pessoas que são usadas pelo diabo para roubar a nossa paz, para nos entristecer, para machucar o nosso coração, para nos ferir, para nos levar a desistir. E eu me perguntei: será que era Judas? Não sabemos. Mas a pergunta vinda dele existe: quantas vezes, Senhor, devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Até 7 vezes está bom? Porque aí eu me livro da responsabilidade. Eu não preciso perdoar mais. Aí eu estou tranquilo. Será que era a esposa dele? Será que era a esposa? Porque Pedro era casado, tinha uma sogra. Será que era a sogra dele? Mas existia essa pessoa. E aí Jesus responde. Versículo 22, Jesus respondeu: eu lhe digo. Veja, observe, Jesus está falando para ele, especificamente para ele, para Pedro. Não até 7, mas até 70 vezes 7. Ah, pastor, 70 vezes 7, 7 vezes nada, 7 vezes 7, 49, não é isso? 490 vezes. Quer dizer, eu tenho que perdoar alguém 500 vezes. Jesus não estava dizendo isso, mas ele estava dizendo que o nosso dever é perdoar sempre. Você precisa perdoar as pessoas que te ofenderam, que te machucaram, que falharam com você. Você precisa perdoar aquelas pessoas que dentro do teu trabalho todos os dias tramam contra você. Você precisa perdoar aquelas pessoas dentro da família ou dentro do ministério que se levantam o tempo todo contra você, que são enviados de Satanás para roubar a tua paz. Você precisa perdoar. Agora preste atenção no mistério. Não é por ela que você pecou, é por você.
Não é por ela, é por você. Porque se você não perdoar aquela pessoa que te ofende, que te machuca, que te persegue, que é um instrumento do diabo, você vai adoecer. Você vai enfermar. Você vai perder tudo que você conquistou. Aleluia. No versículo 23, Jesus ele conta uma parábola a respeito do reino dos céus. Quem quer ir para o reino dos céus? Ou melhor, quem quer viver o reino dos céus? Amém? Quem quer ir? Quem quer viver o reino dos céus? Dê um amém bem forte. Porque você começa a viver o reino dos céus aqui, hoje. Eu costumo dizer que a única coisa nesse mundo que não é do diabo é a igreja. Algumas pessoas dentro da igreja ainda são do diabo, infelizmente. Podem ser pastores, podem ser levitas, podem ser ovelhas, mas a igreja, ela não é de Satanás. A igreja é do Senhor. Infelizmente existem pessoas dentro da igreja que em vez de dar lugar ao Espírito, em vez de dar lugar a Deus, dá lugar ao diabo. Isso é fato. Mas a igreja é de Deus. Diga a igreja de Deus. Diga a igreja de Jesus. Amém? Amém ou amém? Aleluia. Eu sou um defensor da igreja. E não é porque eu sou pastor. Eu sempre fui. É na igreja que as pessoas encontram salvação. É na igreja que as pessoas encontram o caminho até o Senhor. Amém ou não amém? Aleluia. E aí o Senhor fala: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Olha para o irmão que está do teu lado, pega o dedinho profético, aponta para ele e fala assim: meu irmão, se for uma mulher que está do teu lado, é minha irmã, meu irmão. Se confunda não. Bota aí: meu irmão, um dia o rei vai vir para acertar as contas contigo. Pois é, presta atenção. Presta atenção. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. E um dia ele vai voltar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Amém ou não amém? Amém. Sabe, toda vez, e vocês podem dizer isso no dia que eu morrer, viu? No dia que eu morrer, vocês podem dizer isso. Porque todo mundo que eu sei que morre, eu digo assim: foi acertar as contas. Eu espero chegar no céu e já encontrar minhas contas pagas por Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. O problema é se você chegar lá e as contas não tiverem pagas, porque você não permitiu. Entende? Jesus quer pagar a tua conta. Jesus quer pagar as suas dívidas. Jesus quer zerar as suas dívidas. Jesus quer te tirar do SPC celestial. Mas você tem que deixar, irmão. Você tem que permitir. Se você não permite, no dia que você chegar lá, você vai ouvir dele assim: ó, nunca te conheci. Pega o beco, pega o caminho para baixo. Entendeu? Aí sempre que alguém morre, eu digo: foi acertar as contas. Mas as minhas contas já foram pagas em o nome de Jesus. Amém? Pelo sacrifício de Jesus. Diga: as minhas contas. E eu estou achando, tem algumas pessoas que têm certeza, outras estão na dúvida. Vamos lá, se você tem certeza que suas contas foram pagas, diga: as minhas contas já foram pagas.
Se tiver dúvida, diga: eu ainda estou devendo. Ninguém é besta, né? Se entregue não, amém? Então olha só, versículo 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Versículo 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que possuía fossem vendidos para pagar essa dívida. E deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção: esse seria o seu destino. Se Jesus não tivesse vindo, ou se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tudo que você tem, inclusive sua casa, seus filhos, seus bens, pertence ao diabo. Até que seu filho cresça e decida-se pelo Senhor. Mas enquanto seus filhos não cresceram, enquanto eles não tomaram a decisão, se você serve a Satanás, tudo que você tem serve a ele. Você entendeu? Entenderam? Digam misericórdia. Você. Como não tinha condições de pagar, ninguém tem. O Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E sabe uma coisa que eu admiro Deus? É que Ele tem muita paciência. Eu já disse, eu não serviria para ser Deus. Graças a Deus que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu já teria dado fim em muita coisa. Mas Ele é paciente. Paciente. E o servo então pede ao Senhor: tenha paciência comigo. Olha o que diz o versículo 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Aleluia. Aleluia! A tua dívida foi cancelada. Você está livre do poder do diabo, do poder da morte, do poder do pecado. Você está livre do inferno. Você pode glorificar a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique. Porque parece que você não está entendendo. A tua dívida foi cancelada. Não há mais escrito de dívida. Foi pregado ali naquela cruz. Você é livre. Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário para que você tenha vida e vida em abundância. Aleluia. Olha só. Versículo 28. Olha o que acontece muitas vezes conosco. O que acontece muitas vezes comigo e com você. Então o seu conservo, aliás, perdão, versículo 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve.
Versículo 29, então o seu conservo lhe caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Versículo 30, mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha, queridos, o rei foi paciente, o rei foi misericordioso com aquele homem e lhe perdoou a dívida. Mas quando chegou a vez dele perdoar o que lhe devia, ele não perdoou. O rei é Deus, o servo é você, e o conservo é aquele que lhe ofendeu, é aquele que lhe deve, é aquele que lhe traiu, é aquele que lhe magoou, é aquele que lhe abandonou, é aquele que lhe falhou com você. E você deveria expressar o mesmo amor que o seu rei, a mesma paciência que o seu rei. Mas você não. Você passa a odiar. Você cria uma barreira, cria uma inimizade. Você rejeita. Você não tem paciência. Você não consegue olhar como Jesus olhou. Jesus está pregado naquela cruz e ele olha para baixo e aquelas pessoas zombando dele. Ah, se você fosse o Cristo, oh Deus, porque não desce da cruz? O bandido lá zombando dele também. E Jesus diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Preste atenção, quando alguém se levantar contra você, quando alguém falhar com você, quando alguém te trair, quando alguém abrir a boca e com a língua tocar na sua vida, preste atenção, ele não sabe no que está fazendo. Sabe por quê? Porque você é a menina dos olhos do Senhor. É Deus que vai tratar com ele, não é você. Sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que perdoar. Você tem que perdoar porque Ele te perdoou. Ele te perdoou primeiro. Então você tem que perdoar, meu querido, minha querida. Aleluia. Versículo 31, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau. Já pensou, querido, você chegar no céu, chegar diante do rei, e ele olhar para você e simplesmente dizer essa frase para você: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Versículo 34. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, entregou aos demônios. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Você que não perdoa, você vai ser entregue a demônios. Já começa a ser entregue a demônios aqui, porque é alguém que vive sem paz, é alguém que vive atormentado, é alguém que não consegue se relacionar com ninguém. É terrível, por causa da amargura, por causa da raiva, por causa do ódio, da tristeza que você absorveu, aonde você deveria ter rejeitado. Sabe, os torturadores aqui são demônios, irmãos.
até que pagasse tudo que devia. Olha o que diz o versículo 35, preste bem atenção. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Diga para o irmão que está do teu lado: quem não perdoa vai para o inferno. Quem não perdoa perde sua salvação. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Sabe, queridos, a mensagem da cruz contém 3 elementos chaves. Primeiro, o amor. Segundo, a graça. E terceiro, o perdão. Isso está, sabe, implícito no Evangelho, na vida de Cristo. A redenção do homem requereu o amor de Deus, o sacrifício de Jesus e a nossa fé. Quando reconhecemos que nossa dívida foi por Ele paga. Você sabe qual é o resultado da redenção divina? É uma nova vida com Cristo. Nova vida. Diga para o irmão que está do teu lado: a redenção. Diga: a redenção conquistada na cruz para você requer uma nova vida. E diga: essa nova vida traz consigo o perdão. Amém? Aleluia. O perdão que você recebeu e o perdão que você vai ter que liberar para quem te ofendeu. Amém ou não amém? Aleluia. Sabe, queridos, o perdão não faria sentido sem Jesus. Sua morte dá sentido ao perdão. Conhecemos, acreditamos e ensinamos essas coisas. O que? Amor, graça, perdão e mudança de vida. Na maioria das vezes modelamos bem, mas há momentos em que a prática da graça e a prática do perdão é no mínimo desafiador. E esse sermão hoje é, na verdade, uma carta a todos os cristãos e principalmente a líderes de igreja. Porque preste atenção, irmãos, você teoricamente tem um pastor ou no máximo 2 para te entristecer. Nós, pelo menos eu, tenho 2 igrejas para me entristecer. Eu tenho no mínimo, envolvendo as 2 congregações, quase 100 pessoas para me deixar triste, todos os dias. Fora as outras ovelhas que eu tenho que não são daqui, que eu apacento, que eu cuido. Entende? Um líder de célula, ele tem a sua célula toda, 10, 8, 5, 15, para lhe entristecer, para lhe ferir, para lhe magoar. Então essa palavra também é para líderes. Cuidado, líder. Não tem como você liderar estando ferido, estando magoado. Você não vai expressar o amor de Deus, que é a tua função. São inúmeras histórias de pessoas feridas,
São inúmeros motivos, inúmeras circunstâncias. Um amigo próximo me traiu. Um membro da igreja que deixou a igreja e hoje fala mal de mim, não quer nem me ver. Pessoas que eu cuidei no passado, que eu amei e que eu amo até hoje. A infidelidade de um cônjuge, a extorsão financeira, porque, irmãos, é verdade, existem igrejas, existem ministérios que extorquem das pessoas. Pessoas que não têm o que comer, muitas vezes, são obrigadas a dar. Um voto de confiança que foi quebrado. A promessa feita que não foi cumprida. A calúnia. A má interpretação daquilo que você disse, daquilo que você falou. Quando essas histórias como essas, acontecem aliadas às lutas diárias e ao peso espiritual, podem custar a saúde da alma e, consequentemente, a saúde do corpo, e o esfriamento espiritual e a perda da comunhão com Deus. E a pergunta é: como você supera este tipo de experiência? Como você recupera a sua alegria, a sua fé, a sua motivação, a sua espiritualidade? Então eu trago duas reflexões para você hoje. A primeira reflexão é: reflita o resultado de se permitir ficar amargurado. A primeira reflexão que eu quero que você faça hoje: reflita sobre o decidir ficar amargurado. Eu conto sempre uma história de que eu fui visitar uma irmã numa UTI de um hospital que falecia com um câncer, estava em fase terminal, e Deus falou comigo e disse: o câncer dela é falta de perdão. Diga a ela, para ela perdoar, que ela vai ser curada. Aquela mulher está em fase terminal. Os médicos já tinham desenganado ela. E eu falando com ela, eu disse: olha, irmã, crente na igreja. Eu digo: irmã, a senhora odeia alguém? Ela disse: eu odeio. E eu digo: quem a senhora odeia? Ela disse: eu odeio meu pai. Meu pai, em determinado dia, ele me deu uma pisa sem motivo. Meu pai me pendurou com uma corda no pé de árvore. Eu passei a noite toda pendurada e ele me batia com tábua, porque ele me encontrou andando com um rapazinho na rua e achou que eu estava namorando com ele. E pastor, eu nunca me casei por conta disso, eu nunca olhei mais para um homem por conta disso. E eu odeio meu pai até o dia de hoje. Eu disse: irmã, Deus está me dizendo aqui, a senhora crê em Deus? Ela disse: creio. Então Deus está me dizendo aqui que a senhora precisa perdoar seu pai. Ela disse: não posso. Eu digo: por quê? Eu digo: vamos, me dê o telefone, vamos ligar para ele. Ela disse: ele morreu. Irmãos, aquele homem morreu, já estava sepultado há anos, e o ódio da mulher estava tão vivo, mais vivo do que ele. E aí, como a gente faz muitas vezes um próprio encontro com Deus, eu disse: olha, a senhora vai olhar para mim, e a senhora vai visualizar o seu pai, e a senhora vai liberar perdão para mim hoje, para o seu pai. Ela disse: pastor, me perdoe, mas eu odeio aquele homem. Eu odeio. E eu vou lhe dizer uma coisa:
Se eu for para o inferno com esse ódio, eu vou satisfeita, porque eu vou encontrar ele lá no inferno. E ela morreu, irmãos, daquele câncer. Você entende isso? Por isso você precisa refletir sobre a decisão de escolher odiar alguém, de escolher, de se permitir ficar amargurado. Porque quando você fica amargurado, você fica preso ao seu passado. E preso ao seu passado significa que você não consegue ir para frente. Mulheres que foram traídas, abandonadas, agredidas ou violentadas de alguma forma por um ex-companheiro, se ela não perdoar, ela não consegue ser feliz com o outro. Ela vai viver com o outro a mesma coisa. A mesma coisa acontece com homens que foram traídos pela esposa. Quantos homens eu já conheci que sofreram, foram traídos e vivem e encontram uma mulher de bem, casa com ela e fica dizendo que aquela mulher está traída ou continua traído, transfere para ela todo aquele que ele viveu no passado e não consegue ser feliz. E aquele segundo casamento acaba, e se for para o terceiro acaba, porque nunca houve perdão. Entende? Por isso você precisa perdoar. Se você não perdoa, você fica algemado ao seu passado. Preste atenção. Toda mágoa pertence ao passado. Toda mágoa pertence ao passado. Meu amor, pisa no meu pé aqui, por favor. Pisa. Já passou, irmãos. Já passou. Ela pisou, mas já ficou para trás. Entendeu? Não é algo que ela pisa aqui, meu amor. Fica aí com o pé em cima. Não é algo que está aqui, ó. É algo que já passou. Por isso que você precisa deixar o passado no passado. Você precisa perdoar para que o passado seja apagado, fique para trás. E você possa desfrutar do futuro que Deus tem para a tua vida. Senão você não vai ser feliz. Por isso que em Efésios 4:26, por favor, Lucas, a palavra do Senhor diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, você só pode ter direito a ficar irado no máximo a metade do dia, ou aquele dia. Quando o sol se pôr, você já tem que ter liberado o perdão. Porque se virar o outro dia e você não tiver perdoado, você já está preso ao dia de ontem. Você já está preso ao passado. Aí imagina, por exemplo, eu vou e brigo com a minha esposa hoje. E aí, antes de dormir, eu deveria tentar fazer o acerto com ela, eu não consigo. E aí eu vou dormir irado. Quando chega amanhã, no outro dia, eu acordo ainda com aquela ira. E aquele meu dia vai ficar preso ao dia de ontem. Nada vai dar certo naquele dia. E tem gente que consegue ficar de mal 15 dias, 20 dias. Marido que trava, mulher que trava, não senta, não conversa, começa a ignorar o outro. E olha, vai rendendo. E você vai ficando preso àquele dia da briga, sem conseguir ser feliz. E você vai estar debaixo de pecado. E você começa a dar legalidade ao diabo. Aí quando a briga rende muito, ou o homem ou a mulher já começa a pensar em se separar, eu não suporto mais esse homem. E se for um casamento velho assim, de muitos anos, já pensa logo em desistir.
Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. E olha o que diz o versículo 27: não dê lugar ao diabo. Diga para o irmão que está do teu lado, diga: ficar irado é dar lugar ao diabo. Ficar amargurado é dar lugar ao diabo. Segundo, dentro dessa reflexão, quando você escolhe ficar amargurado, quando você escolhe viver amargurado, você não tem paz, não tem alegria, nem você cresce. Tua vida trava. Entende? Em Deuteronômio 28:18, por favor, Lucas. Deuteronômio 28:18. Olha o que diz a palavra. Lucas. 29:18. 29. Isso. Olha o que diz. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor. Se o teu coração se afasta de Deus, amargura. Se o teu coração se afasta de Deus, preste atenção, se o teu coração se afasta de Deus, ele se aproxima do diabo. Então olha o que ele está dizendo. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações. E continua, desce um pouquinho, Lucas, por favor. Não, só desce ali na setinha. Aqui. Isso. Tá bom aí, começa um pouquinho. E para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Quando a gente não luta para perdoar uma mágoa, quando a gente não luta para cicatrizar essa ferida dentro de nós, ela vai roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa espiritualidade, a nossa vida. Eu já disse aqui, a amargura é como um veneno que se espalha por nosso corpo, consumindo, roubando, rouba tudo, rouba força, rouba fé, rouba alegria, rouba paz, rouba espiritualidade. A amargura é uma inflamação, consequência de uma ferida que está aberta, que se instala na nossa alma e com o tempo deixa pouco espaço para alguma coisa. Terceiro, quando você é uma pessoa amargurada, seus relacionamentos encolhem. Você sabe o que é um relacionamento que encolhe? Eu só consigo ter poucos amigos. Eu não tenho muitos amigos. E até mesmo os poucos amigos que eu tenho, eu não consigo me relacionar bem. E vai assim, ó, restringindo. Isso tem que mudar. Porque vai chegar num nível que nem mesmo a pessoa que me ama vai conseguir suportar estar ao seu lado. Amém ou não amém? Diga misericórdia. Pois é. Esse é o produto da amargura. Então eu faço uma pergunta para você: vale a pena permanecer amargurado? Não, irmãos, não vale. Se você é alguém que permanece amargurado, você vai ficar preso no passado, você vai perder a sua paz, a alegria e não vai crescer, não cresce em nada, e você cada vez mais tem um relacionamento estreito. Abre em Provérbios 18:19. Olha o que diz a palavra. Provérbios 18:19.
um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. O irmão ofendido, ele não consegue comunicar, ele não consegue se doar, ele não consegue confiar, ele não consegue se entregar. É alguém com a porta do coração fechada. Perdoe, para que você seja livre. Amém ou não amém? Olhe para o irmão que está do teu lado e diga: perdoe, para que você seja livre. A segunda reflexão é: reflita comigo o milagre do perdão. Reflita comigo o que acontece quando você decide perdoar. O primeiro é: o perdão irá conectar você a Deus. Diga para o irmão que está do teu lado, diga: a amargura conecta você ao diabo. Agora diga: o perdão conecta você a Deus. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Em Efésios, Lucas 4, 31 e 32, a palavra diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Versículo 32: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Seja como Deus é, perdoador. O coração de Deus é de graça. E sabe, queridos, a graça é um lado. A graça não é o lado mais suave da verdade. Sabe por quê? Porque tem preço para se perdoar. Não é fácil. Não é fácil. Sabe, queridos, o perdão eleva os padrões de Deus. O perdão eleva o seu amor. Quando nós perdoamos alguém, significa que nós estamos conectados com Deus. Amém ou não amém? Segundo motivo, ainda dentro da segunda reflexão, o perdão te liberta do poder do diabo. Diga para o irmão que está do teu lado, diga: o perdão te liberta do poder do diabo. Não precisa abrir não, Lucas, porque a base é também Efésios 4, 26, que diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. Quando eu perdoo, eu me liberto do poder do diabo. A falta de perdão dá lugar a Satanás. E o lugar a Satanás desencadeia no homem sentimentos terríveis, como ressentimento, amargura, depressão, raiva, ansiedade. E tudo isso vem com a inflamação, com os dados inflamados do maligno. O poder do perdão destrói o poder do diabo. Perdoar é uma decisão, e a decisão é nossa. O anjo não vai chegar para você e vai dizer: perdoe fulano, perdoe cicrano, perdoe beltrano. É você que olha para você mesmo, é você que olha para dentro de você e vê como você está doente, como você não consegue se relacionar com ninguém, como você não é feliz, como você não tem nem dado espaço para Deus na tua vida. Aí você decide perdoar. Aleluia. Não é fácil, mas a força para executar o perdão vem de Deus. Por isso, se existe alguém na tua vida que você precisa perdoar,
comece a pedir a Deus força. Comece a pedir a Deus e ao Espírito Santo para te dar forças e direção para perdoar. Terceiro e último motivo dessa reflexão: o perdão abre a sua alma para experimentar a paz, a alegria, a fé, a felicidade. Colossenses, por favor, Lucas, capítulo 3, versículo 13 ao 15, diz assim: suportem uns aos outros. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, e acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Sabe quando eu vejo o diabo se andando dentro da igreja e começa a haver problemas? Quando uma irmã começa a reclamar da roupa da outra, ou quando alguém se dói com aquilo e com aquilo outro, e quando a gente vê, sabe, dentro do ministério, não é um irmão enciumado com o outro, sabe o que é que a gente percebe? É que não há o elo perfeito. E você sabe qual é o elo perfeito? É o amor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Veja só, eu amo o pastor Lúcio. O pastor Lúcio é um filho que Deus me deu. Quando ele está aqui pregando, eu não estou aqui na cadeira dizendo: tomara que ele erre, tomara que ele fale, tomara que ele faça alguma coisa de errado, porque aí a igreja vai ver que eu sou o pastor bonzão. Não, é meu filho que está ali pregando. Então eu quero que ele acerte, eu quero que ele prospere, eu quero que ele seja um pregador melhor do que eu. E não é só ele não, pastor Marcelo, pastora Sueli, os diáconos da igreja, qualquer líder de célula, eu quero que eles cresçam. Então deixa eu dizer uma coisa para você: há alguma coisa errada quando alguém se destaca, e eu me ressinto com isso. Quando alguém se sobressai de alguma maneira, e eu fico enciumado com isso, eu fico entristecido, eu fico amargurado, eu fico chateado, eu penso em sair, eu penso em desistir. Hoje a diaconisa Eliane, ela mandou um vídeo para mim, onde alguém falava sobre o dízimo, e era uma dúvida sobre dízimo, e eu respondi ali a dúvida dela. E na dúvida dela, eu citei um exemplo que eu vivi aqui dentro da igreja. Tinha uma irmã aqui na igreja que tinha uma criança, um bebê pequeno, um bebezinho, feito Ayla. E criança desse tamanho ninguém controla. E algum irmão chamou a atenção dela por causa da criança. E ela ficou com raiva da igreja por causa disso. E ela ficou com tamanha raiva da igreja que ela nunca mais voltou à igreja. E um determinado dia o marido liga para mim e ele diz assim: pastor, eu estou com um problema. Eu digo: diga. É o seguinte, minha mulher não vai a outra igreja, e todo mês ela tira o dízimo, e ela pega o dízimo e põe aqui dentro da gaveta. E nessa brincadeirinha já faz mais de um ano, e tem um bocado de dinheiro aqui dentro da gaveta. E pastor, o senhor sabe que a gente tem criança pequena, há alguma dificuldade, e eu sei que o dinheiro é do Senhor. E eu queria que o senhor falasse com ela para ela ir na igreja, devolver o dinheiro aí, porque eu vejo a hora eu precisar pegar esse dinheiro, e eu sei que eu vou estar tocando em algo que é do Senhor. Vejam a tamanha percepção desse homem. Eu digo: meu filho, eu não posso fazer isso não. Converse você com sua esposa e diga a ela: amor, de quem é o dinheiro? É do Senhor ou é da gente? Porque se for da gente, vamos gastar. Eu disse: amém. Mas se for do Senhor, diga a ela que procure uma igreja
seja que ela congregava ou qualquer outra igreja, e ela vai lá e devolve ao Senhor. E aí eles foram lá na minha casa, naquela noite, e ela me entregou o dízimo lá, e eu trouxe para cá e transferi o relatório. Mas veja, e ela nunca mais voltou à igreja, porque ela se amargurou, porque alguém reclamou da criança. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí está desviada. E desviado, irmãos, está nas garras de Satanás. O problema não está do irmão que reclamou, porque aqui eu estou cansado de reclamar dos meninos de Elisângela. Se fosse para desviar, não, minha filha, já tinha desviado faz tempo, né? Porque o que eu dou bronca nos meninos, que para mim são como meus netos, entende? Mas é o coração, irmãos. O irmão que reclamou não está errado, mas errado é o coração da irmã, porque nunca me procurou, nunca veio conversar comigo. Quando a gente começou a congregar na igreja que eu me tornei pastor, a pastora, a minha esposa era a professora da salinha, e ela deu uma dura na filha do pastor. E aí a filha do pastor foi falar com a pastora, e a pastora chegou na minha esposa, que era a tia, e deu uma dura nela. E quando minha esposa chegou em casa, ela disse: olha, eu corrigi a menina, eu fiz certo, a menina estava errada, e eu não vou mais para aquela igreja. Eu digo: tá bom, eu vou lá conversar com o pastor. Fui conversar com o pastor, cheguei lá e disse: meu pastor, é o seguinte, estou com um problema em casa. Ele disse: qual é? Eu disse: minha mulher disse que não vem mais para a igreja. Ele disse: o que foi que aconteceu? Eu digo: foi a sua mulher que reclamou com a minha mulher por causa da sua filha. Aí ele disse: tá bom, faça o seguinte, quem manda na sua casa, você ou ela? Eu digo: eu. Ele disse: a minha também. Então vá, converse com sua esposa, traga ela aqui, porque ela precisa sentar e conversar com a minha esposa. Porque eu vou para casa conversar com a minha esposa, vou trazer ela aqui, e ela vai conversar com a sua esposa, e as duas vão se acertar, e vão corrigir o problema. E você não vai sair daqui não, porque Deus tem algo na sua vida aqui. É assim que se faz. E aí eu fui, conversei com ela, levei ela lá para conversar com a pastora. O pastor foi lá, conversou com a mulher dele, trouxe ela. As duas conversaram, irmãos. E foi aquele casal que impôs as mãos sobre essa cabeça e sobre essa aqui, e nos consagraram a obreiros, diáconos, presbíteros, pastores e bispos nessa igreja. Entendeu? Então, quando você cede à amargura, quando você cede à falta de perdão, os planos de Deus não acontecem na tua vida. Talvez, se eu tivesse saído daquele lugar, se eu não tivesse levado a minha esposa para conversar, os planos de Deus nunca se cumpririam na minha vida, essa igreja nunca existiria. Deixa eu dizer uma coisa para você: que você tem problema, está com problema com alguém, converse. Agora deixa eu falar para você, WhatsApp e telefone não é lugar para conversar não. Conversa pessoalmente, falando olho no olho. Entende? Marca um apacentamento e fala: pastor, pastora, eu estou com este problema, me explique por causa disso ou por causa daquilo. Mas muitas vezes eu vou procurar um terceiro, e um terceiro que pensa igual a mim, que vai alimentar, vai me alimentar. Eu não vou procurar alguém para me dizer a verdade, sabia disso? Tem um versículo bíblico que diz que acho que é os soberbos se atraem, alguma coisa assim. Eu não me lembro qual é o versículo agora, mas que diz que há os soberbos, se eu não estou enganado, eles se ajuntam, se atraem. Então eu vou procurar, geralmente o diabo vai colocar junto de mim aquela pessoa que pensa igual a mim, para me alimentar, para me fermentar e dizer: você está certo, o pastor está errado, você está no caminho certo, o pastor está no caminho errado, você. E aí sabe o que vai acontecer? Eu me encho de justiça própria, me sinto condenado, amargurado, frustrado, traído, o abandonado, o esquecido, e abandono os planos de Deus para a minha vida, que é o que acontece com muita gente.
Se tem alguma coisa te incomodando, procura resolver. Senta com quem de direito é para resolver. Abre o teu coração. Você sabe qual é o nosso problema? Nós não somos transparentes. A gente sempre está com um risinho no rosto e dentro doente. Põe para fora. Põe para fora. Põe os demônios para fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e minha esposa somos especialistas em expulsar demônio. Põe o demônio para fora. A gente vai orar por você. Entende? Eu acho muito interessante quando a diaconisa Eliane disse: ontem eu me apacentei com os pastores e nessa noite eu tive um sonho colocando para fora da minha boca como se fosse um bocado de germes. Porque o apacentamento que ela teve com o pastor Marcelo, pastora Sorênia, libertou ela de uma amargura que ela estava. Entenderam, irmãos? Amém ou não amém? A gente se prende pelo diabo porque a gente se deixa prender, porque nós fomos livres pelo Senhor Jesus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Aleluia. Glória a Deus. Então eu tenho que me alegrar quando o irmão faz, ele está se destacando. Então o perdão abre a sua alma para sentir alegria e paz. Perdoar, irmãos, é como alguém que tira de cima do seu peito um peso extremo. Ser perdoador aumenta a sua capacidade de assumir novas experiências. Aleluia. Experiências de vida, experiências emocionais, alegria, paz. E para isso, eu quero te dar 3 passos que vão ajudar você a se libertar. Primeiro passo: tome a decisão de iniciar o processo. Tome a decisão de perdoar. Cabe a você. Segundo, se está difícil, determine o que está impedindo você de seguir em frente. O que está impedindo você de perdoar alguém, o que é? É você mesmo? É a sua soberba? Determine e se cure. E terceiro, busque ajuda, apacentamento. Eu tenho algo que me entristece muito com essa igreja, é que as pessoas não se apacentam. Poucas são aquelas que nos procuram, que abrem o coração e que falam das lutas que estão passando. Deixa eu dizer uma coisa para você: no nosso meio existe ética pastoral. A gente não sai aqui falando da vida de ninguém, não. O que você conversa no gabinete pastoral fica lá. Abra o seu coração, se apacente, procure o seu líder de célula, se apacente, busque ajuda, fale dos seus problemas, seja transparente.